Fala, turma, como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa aula de sistemas de coordenadas cartesianas, tudo bem? Então, essa é uma aula introdutória para a gente começar a aprender funções, tá? Então, aqui a gente vai ser uma aula bem passo a passo, a gente vai construir nossa base dentro do plano cartesiano para a gente entender e melhorar nosso estudo na matéria de funções, tá? Dentro da matemática. Então, tá, sistema de coordenadas cartesianas. Primeiro conceito que a gente tem que aprender é o par ordenado. Par ordenado é um conjunto de dois elementos que segue uma ordem. Então, por exemplo, aqui o 2 e o 5 a gente pode chamar de par ordenado, ok? Nesse par ordenado, vou tirar essa seta, que não vai ajudar a gente agora. Nesse par ordenado, a gente vai falar o seguinte: o 2 é o primeiro termo, ok? Então, o 2 é o primeiro termo desse par ordenado. E o 5 é o segundo termo. É o segundo termo desse par ordenado. Dentro de um par ordenado, a gente vai falar que a gente tem o x e o y. O primeiro elemento sempre é o x, então o x aqui é o 2 e o y é o 5. Então a gente pode dizer o seguinte, que x é igual a 2 e que y é igual a 5, tá? Nesse segundo exemplo aqui, a gente tem o par ordenado 3 e menos 7. Então, novamente, a gente dizemos que o 3 é o primeiro termo, ok? E o menos 7 é o segundo termo. Opa, deixa eu colocar de um jeito melhor aqui, né? É o segundo termo, ok? Beleza, e aqui quem seria o x e quem seria o y? O x sempre é o primeiro termo. Então, x é igual a 3 e o y é igual a menos 7. Para fortalecer esse conceito, eu trouxe aqui um pequeno exercício. Então, ó, identifique nos pares ordenados quem é o termo x e quem é o termo y, beleza? Então, nesse primeiro par ordenado aqui, a gente vai dizer que o x é igual a 3 e o y é igual a 3. Lembrando, o x é o primeiro termo e o y é o segundo. Novamente, nesse par ordenado aqui, ó, o x é esse aqui e o y é esse aqui. Então, aqui a gente vai dizer que x é igual a 5 quartos e o y é igual a menos 6, beleza? Nesse segundo par ordenado, a gente tem aqui o x e a gente tem o y. Então, aqui a gente vai dizer o quê? Que x é igual a menos 65 e que o y é igual a 73. E nesse último exemplo, a gente também tem novamente o x e o y. E aqui a gente vai dizer que o x é o primeiro termo, então ele é o menos 7. E o y é o segundo termo, então y é igual a 8, ok? Então, é um conceito bem simples para ordenado, mas um conceito muito importante, tudo bom? Agora, o plano cartesiano. Um plano cartesiano é formado por duas setas perpendiculares, uma reta horizontal, que a gente chama de eixo x, e outra reta vertical, que é o eixo y. Então, eu vou construir o plano cartesiano aqui. Vou pegar uma seta, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma reta horizontal, ok? E a gente tem aqui também, deixa eu colocar mais no meio, para facilitar a nossa compreensão. Então, a gente tem aqui uma reta horizontal e a gente tem aqui também uma reta vertical, beleza? Agora, a gente tem que identificar quem são essas setas, tá? É, primeiro, a reta horizontal é o eixo x, tá? E a reta vertical é o eixo y. A gente pode chamar esse eixo x de, vou colocar o texto aqui, de abscissas, tá? O eixo y a gente chama de ordenadas. Para mais simples, assim, de você lembrar, você pode chamar isso aqui de abscissas, tá? Abscissas.
Aí você vai lembrar do x, tá? Então, o termo das abscissas é o x e os ordenadas é o y. No plano cartesiano, a gente tem o encontro dessas retas. Esse encontro, deixa eu colocar o lápis aqui. Esse encontro a gente sempre vai dizer que é o ponto zero, tá? Agora, focando aqui no eixo x. O próximo termo, aqui são todos conjuntos dos reais, então aqui teria o 1, o 2, 3,4, o π, mas a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Aqui a gente tem o 1, aqui a gente tem o 2, aqui tem o 3, aqui tem o 4, o 5, o 6, e assim continua, tá? E para o lado esquerdo a gente tem os números negativos. Então, a gente tem aqui um menos 1, a gente tem aqui um menos 2, um menos 3, um menos 4, um menos 5, um menos 6 e continua, tá? Como que o espaço é limitado, então a gente não consegue escrever todos. Por exemplo, aqui também teria o 7, o 8, e assim continua, tá? Vai até o infinito. Vai até o mais infinito para a direita, até o menos infinito para a esquerda, tudo bem? E no eixo y? No eixo y, então aqui a gente teria o 1, aqui a gente teria o 2, aqui a gente teria o 3, aqui a gente teria o 4, tá? E a parte de b a gente tem os negativos, então aqui a gente tem o menos 1, aqui a gente tem o menos 2, aqui a gente tem o menos 3, e aqui a gente tem o menos 4, tá? Agora, um outro conceito importante é em relação a quadrantes. A gente diz que esse espaço aqui, deixa eu exemplificar com quadrado, todo esse espaço aqui, a gente chama de, deixa eu tirar esse quadrado, espera aí, pronto. A gente chama de primeiro quadrante, tá bem? Então, aqui é o primeiro quadrante. Aqui nós vamos chamar de segundo quadrante, ok? Então, aqui é o segundo quadrante. De baixo, a gente vai chamar de terceiro quadrante. Então, aqui é o terceiro quadrante. E o último seria o quarto quadrante. Quarto quadrante. Então, a gente tem 4 quadrantes dentro do plano cartesiano. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tudo bem? Eu vou tirar isso aqui para a gente poder desenhar os pontos cartesianos, né? Os pares ordenados. Tem até aqui um exercício. Observe os pares ordenados associados aos pontos no plano cartesiano. Coloque esses pontos no plano. Então, vamos voltar aqui. Você lembra que eu disse que o primeiro termo é sempre o x e o segundo é o y? Então, a gente vai colocar esse ponto A aqui. Tudo bem? Então, vai ficar o seguinte. Deixa eu pegar uma reta. Calma aí. Isso. Tracejado, tá? Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Tá, vai dar certo. É o seguinte. O primeiro ponto é o ponto A, que é o ponto 4 para x. Então, a gente tem o ponto 4 para x. Ele está aqui, ok? E o ponto 6 para y. Aqui, como ficou pequeno, não deu para escrever o 6. Mas eu vou arrumar da seguinte maneira. Aqui, ó. Deixa eu fazer de novo aqui. Deixa eu desenhar essa reta aqui. E a gente tem aqui, ó, o 3. A gente tem o 4. A gente teria o 5, mas eu vou colocar o 6 aqui, ó, para ficar mais simples da gente entender, tá? Então, a gente tem o ponto 4 e o 6 para y, ok? Como que eu represento este ponto A? Esse primeiro ponto A. Deixa eu apagar aqui. Calma aí. Deixa eu tirar esse 4 daqui. Para ficar mais simples de entender, ok? Então, eu vou desenhar o 4 aqui de novo. Colocar o tracejado. Então, aqui a gente tem aqui ó, o seguinte. Vou colocar reto. Então, a gente tem o 4 para x e o 6 para y. Então, onde estaria este ponto no plano cartesiano? Estaria nesse encontro
aqui. Tudo bem? Então, a gente diz que esse aqui é o ponto A, tá? Então, esse aqui é o ponto A. Porque ele é 4 para x, observe que o 4 aqui está no eixo x, tá? Esse 4 está no eixo x. E o y é o 6, esse 6 está no eixo y, tá? Então, é o ponto 4 e 6, ok? Então, o ponto A está localizado aqui. O segundo ponto, o ponto B. O x vale 5 e o y vale menos 4, ok? Vou colocar aqui o tracejado. Então, onde está o 5? O 5 está aqui e o menos 4 está aqui. Então, a gente vai ter que ligar esses pontos, tá? Observe o seguinte, então. Aqui está o ponto 5 e aqui está o ponto menos 4, ok? Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, pronto. Aí. Então, o ponto B vai estar localizado onde? O ponto B vai estar localizado bem aqui. Aqui, ó, o ponto B está aqui. Por quê? Porque ele é o ponto 4, é o ponto 5 e menos 4. Observe novamente, o 5 aqui está no x, está no eixo x, e o menos 4 está no eixo y, ok? Então, esse é o ponto B. Então, o nosso plano cartesiano está dessa seguinte maneira, ok? O segundo ponto, o terceiro ponto, no caso, né? É o ponto 2 para x e menos 2 para y. A gente vai localizar ele aqui no plano cartesiano. Então, vou pegar o tracejado aqui novamente. Então, a gente tem aqui, ó, o 2 para x e o menos 2 para y, tá? Lembrando, o x é sempre o primeiro termo. Então, é bom a gente começar com ele. Então, aqui, tirar essa reta. Então, aqui é o ponto C, que representa o 2, que está no eixo x, e o menos 2, que está no eixo y, tá? O quarto ponto é o D, que é menos 5 para x e menos 4 para y. E onde que ele está localizado no plano cartesiano? Primeiro, onde está o menos 5? O menos 5 está bem aqui. O menos 5, né, é o nosso x. E o menos 4 está onde? Está aqui. Então, a gente vai ter que fazer o encontro desses dois pontos, desses dois números. Então, fazendo aqui, a gente tem o menos 5, que é x, e o menos 4, que é o y. Então, qual ponto é esse? É o ponto D. Observe que ele está bem aqui, ó. Tirar essa reta. Então, aqui é o ponto D, que é o menos 5 e o menos 4. Beleza? E o último ponto é o ponto E, 5 e 3, ok? Onde que está este ponto? Aqui, ó. Vamos pegar o tracejado de novo. Aqui, ó, o 5 está aqui e o 3 está aqui. Então, é só ligar esses pontos, beleza? Então, aqui está o 5, vai ficar aqui, e o 3, que está bem aqui. Então, a gente vai ter que ligar estes pontos. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, deixa assim por enquanto. Então, aqui está o ponto 3. Ponto 3 não, né? O ponto E. Então, aqui é o E. Tirar essa reta. Aqui, ó, aqui é o ponto E, que é o ponto 5 para x e 3 para y, beleza? Então, nosso plano cartesiano está dessa maneira, tá? Esqueci até de colocar aqui. O 5 é o x e o 3 é o y. Então, é assim que nós construímos um plano cartesiano, tá? Dados seus pontos. Então, agora a gente vai ver o conceito de produto cartesiano. Chamamos produto cartesiano de A por B o conjunto A vezes B, cujos elementos são todos pares ordenados x e y, em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B.
Pode parecer difícil no início, mas é bem simples, né? Eu vou traduzir numericamente para vocês. Então, a gente tem que A vezes B é igual a XY. Isso aqui a gente vai falar que é tal que X pertence a A e Y pertence a B. Tudo bem? Então, ó, construir um produto cartesiano dos conjuntos A e B. Como a gente vai construir esse conjunto? Então, a gente tem que primeiro escrever A vezes B, ok? Abre as chaves, e aqui a gente vai abrir o parênteses. Agora, observe como que eu vou construir esse conjunto. Eu tenho que ligar cada ponto, eu tenho que ligar cada número com A com o número do B. Então, o primeiro vai ser 1 e 2, tá? Então, a gente tem um ponto aqui, 1 e 2. O segundo seria um 1 com quem? Opa, espera aí. O segundo seria o 1 e o 5. Então, a gente tem aqui, ó, 1 e 5. Tudo bem? O terceiro ponto, agora que a gente já ligou o 1, a gente vai, nossa referência agora é o 2. Então, seria o 2 e o 2. A gente tem aqui, ó, 2 e 2. O terceiro seria o 2 e o 5. Então, a gente tem aqui, ó, 2 e 5. O quarto, agora a gente vai usar o 3 como referência. O quarto seria o 3 e o 2. Então, aqui 3 e 2. Aqui não vai caber o espaço, então eu vou colocar aqui embaixo. E o último elemento seria o 3 e o 5. Beleza? Não, acho que aqui cabe. Deixa eu ver. Vou fazer pequeno. E aqui seria o 3 e o 5, ok? Eu ficaria desta maneira, o 3 e o 5. E agora, como seria o contrário? O B por A. B vezes A. Agora, os termos de B vão ocupar os elementos de B vão ocupar o primeiro termo, que é o x, né? Lembrando que aqui é x e aqui é y. Então, o primeiro termo é 2, então a gente teria o ponto 2 de B e, deixa eu apagar aqui, então seria o 2 aqui e o 1. Então, seria 2 e 1, ok? Depois a gente teria o 2 com o 2. Depois o 2 com o 3. Então, aqui o 2 a gente já finalizou e nossa referência agora é o 5. Então, a gente teria também 5 e 1, ok? A gente teria o 5 com o 2, 5 e 2. A gente também teria o 5 e o 3, ok? Então, esse seria o produto cartesiano de B por A. Observe que são duas coisas diferentes, tá? O produto cartesiano de A por B não é igual ao produto cartesiano de B por A, tá? Nosso outro tópico que a gente vai ver e vai aprofundar mais para frente é o diagrama de flechas. Então, tá. Considere o produto cartesiano R com os pontos 1 e 4, 2 e 7, 3 e 10 e 4 e 13. Vamos construir o diagrama de flechas para esse produto cartesiano. Então, como a gente vai construir esse diagrama de flechas? Vou fazer da seguinte maneira. Eu vou desenhar uma elipse aqui, duas elipses no caso, né? Tá? E a primeira elipse, ela vai ser os elementos de x. E a segunda elipse vai ser os elementos de y. Lembrando, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y, aqui é x e y, e aqui é x e aqui é y. Então, aqui eu vou desenhar todos os elementos de x, tá? Então, a gente tem que aqui, a gente tem um, a gente tem o 2, a gente tem o 3, a gente tem o 4. E nos elementos de y, a gente tem aqui, ó, o 4, o 7, o 10 e o 13. Agora, o que que esse diagrama de flechas vai fazer? Ele vai ligar cada elemento cada elemento de x com o elemento y. Então, por exemplo, quem que está ligado a 1? É o 4, não é? Então, a gente vai representar da seguinte maneira. O 1 está ligado com 4. O 2 está ligado com 7. Então, o 2 está ligado com 7. O 3 está ligado com 10. E o 4 está ligado com o 13, ok?
Um conceito bem introdutório, mas que vai ser importante para frente, tudo bem? Então, esse é o diagrama de flechas. Agora, em relação binária. Eu vou explicar melhor com um exemplo, tá? Então, a gente tem o seguinte: dado usuário, um conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, e B 0, 2, 3, 6, 10 e 13, vamos determinar as relações de A e B em que R é o conjunto x e y que pertence ao produto cartesiano A vezes B, tá? Tal que x mais y é igual a 4. O que isso significa? Significa que a gente vai ter que construir o produto cartesiano de A por B e ver quais pares ordenados vão satisfazer o x mais y igual a 4, tá bem? Então, vamos por etapas. Primeiros, a gente vai construir esse produto cartesiano. Então, aqui, ó, A vezes B. Como que vai ficar este produto cartesiano? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, 1 e o 0, ok? A gente vai ter o 1 e o 2. Vai ficar bem grande esse produto cartesiano. A gente vai ter o 1 e o 3, o 1 e o 6. Depois a gente vai ter o 1 com 10, 1 com 10, e o 1 com 13, tá? 1 com 13. O próximo seria qual? O 2. Então, a gente teria aqui, ó, o 2 e o 0, o 2 e o 2, o 2 com o 3, o 2 com o 6, o 2 com o 10 e o 2 com o 13, ok? A terceira parte seria o 3. Então, a gente teria aqui o 3 com o 0, o 3 com o 2, o 3 com o 3, o 3 com o 6, o 3 com o 10 e o 3 com o 13, tá? Agora, o 4. A gente teria o 4 e o 0, o 4 e o 2, o 4 com o 3, o 4 com o 6, o 4 com o 10 e o 4 com o 13, ok? E por último, o 5. A gente teria 5 e 0, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 6, o 5 e o 10, e, deixa eu corrigir aqui, 5 e 10, e o 5 com 13. Agora que acabou, a gente vai fechar aqui nossas chaves. Agora, essa é a resposta? Não, essa não é a resposta. Lembrando, ó, aqui não é x e aqui não é y. Aqui é x, aqui é y, e assim vai continuando. Agora, o que a gente vai ter que fazer? X mais y tem que ser igual a 4. Então, a gente tem que ver quais desses pares ordenados a soma vai dar 4, tá? Então, primeiro aqui, ó, o 1 e o 0. 1 mais 0 dá 1. Então, isso aqui não vai satisfazer a gente. O segundo aqui, 1 com 2. 1 com 2 vai dar 3, não satisfaz a gente. 1 com 3 vai dar 4, então esse aqui vai satisfazer. 1 com 6 dá 7, então ele não entra. 1 com 10 dá 11, não entra. E 1 com 13 vai dar 14, também não entra. Agora com 2. 2 mais 0 dá 2. Ó, dá 2, isso. 2 mais 2 dá 4, então ele entra. 2 mais 3 dá 5, não entra. 2 mais 6 dá 8, não entra. 2 mais 10 vai dar 12, a gente pode descartar. E 2 com 13 dá 15, também não vale. Agora o 3. 3 e 0 vai dar 3. 3 mais 2 vai dar 5. 3 mais 3 vai dar 6. 3 mais 6 dá 9. 3 mais 10 dá 13. E 3 mais 13 vai dar 16. Também não vale, nenhum desses aqui vai valer. Agora o 4.
Vou baixar aqui. 4 com 0 vai dar 4. Então, esse aqui entra. 4 com 2 dá 6. 4 com 3 dá 7. 4 mais 6 dá 10, não entra. 4 mais 10 dá 14. E 4 mais 13 dá 17, também não vai valer. O 5. 5 mais 0 dá 5. 5 mais 2 dá 7. 5 mais 3 dá 8. 5 mais 6 dá 11. 5 mais 10 dá 15. E 5 com 13 vai dar 18. Também não entra. Então, quem que seria o nosso conjunto F aqui? Quais são os pontos que satisfazem essa relação de R, que x mais y é igual a 4? São todos os pontos que eu não risquei o x. Então, o conjunto R seria quem? Seria o 1 e o 3, ok? Depois o 2 e o 2. E, por fim, o 4 e o 0, tá? Então, esses são os pontos que entram nesta relação, tá? Tem aqui um segundo exemplo. Agora a gente tem um produto cartesiano S, né? Que também representa uma relação binária em que x e y pertence ao produto cartesiano AB, tal que x é igual a y dividido por 2. Então, o que a gente teria que fazer aqui? A gente teria que ver, dentro desse conjunto aqui, quais satisfazem essa condição. Já vou usar ele como base. Então, aqui, ó, se eu pegar o y e dividir por 2, tem que dar x. Então, vamos ver quem aqui entraria. Por exemplo, 1 e o 0. 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, esse aqui não entra. 2 dividido por 2 entra. Então, esse aqui faz parte do conjunto. Então, aqui, ó, 1 e 2. Vou explicar novamente, porque ele entra aqui é x, aqui é y. E lembrando, para atender essa relação, x tem que ser igual a y dividido por 2. Então, se eu substituir, vai ficar como? O x é igual a 1, y é igual a 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso aqui atende. Tudo bem? Então, esse ponto faz parte dessa relação. Tá? Vamos continuando. O 6. 1 e o 6. A gente está aqui. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse aqui não atende. 10 dividido por 2 dá 5. Não atende. 13 dividido por 2 vai dar 6,5. Não atende. 0 dividido por 2 dá 0. Então, esse aqui não atende. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. Esse aqui também não atende. 3 dividido por 2 vai dar 1,5, não atende. 7 dividido por 2 dá 3, não atende. 10 dividido por 2 vai dar 5, né? E aqui é 2, então não atende. 13 dividido por 2 vai dar 6,5, então não atende. Esse aqui, ó, 0 dividido por 2 vai dar 0, não atende. Esse aqui é o 3 e 2. 2 dividido por 2 dá 1, não atende, teria que dar 3. Esse aqui, 3 dividido por 3 dá 1,5, não atende. 6 dividido por 2 dá 3. Esse aqui atende. Então, esse aqui também faz parte, que é o 3 e 6. Explicando de novo por quê, que se eu pegar o 6 é o y, se eu pegar o 6 dividido por 2, dá o 3, que é exatamente o que eu quero, que é o x aqui, ó, tá? Então, este ponto também entra. Continuando, para no 3 e 6, ó, 3 e 10 não atende, porque 10 dividido por 2 dá 5. E esse aqui também não atende, 3 dividido por 2 dá 6,5. Esse aqui não atende, porque 0 dividido por 2 dá 0. Esse aqui também não atende, porque 2 dividido por 2 dá 1. Também não atende, 4 por 3 não vai atender. 4 por 6 também não atende. 4 e 10 não atende. 4 e 3 não atende. Esse aqui, 5 e 0, não atende. 5 e 2 também não. 5 e 3 também não. 5 e 6 também não. 5 e 10 atende? Atende, porque 10 dividido por 2 dá 5. Então, esse ponto também faz parte dessa relação. 5 e 10. Porque 10 dividido por 2, 10 é o y, é igual a 5. E o 5 é o x. Então, essa relação está certa, tá? E o último aqui, 5 e 13, também não atende nossa
regra. Então, quem que seria o conjunto S aqui? O S é igual a quanto? Vai ser o ponto 1 e 2, o ponto 3 e 6 e o ponto 5 e 10, ok? Então, essa é a nossa resposta, tá? Continuando, a gente vai ver domínio e imagem, que é a última coisa que a gente vai ver aqui, né? Isso é a última coisa que a gente vai ver aqui, ó. Então, o que é o domínio e imagem? Então, seja F em relação de A em B. Domínio. Domínio é o conjunto de R de todos os primeiros elementos dos pares ordenados. Ou seja, está fazendo referência ao X, tá? Que pertence a R. Imagem é o conjunto IN de R de todos os segundos elementos dos pares ordenados que pertencem a R, ou seja, estou falando de Y. Então, aqui, ó, vamos determinar o conjunto elemento das relações anteriores. Então, qual que é a primeira relação? É aqui, ó, R, 1, 3, 2, 2, 4 e 0. Então, qual vai ser o domínio e a imagem desse conjunto? Então, R é igual a, deixa eu ver, é 1 e 3, né? 1 e 3, 2 e 2. E o último é qual? 4 e 0, né? Deixa eu ver, 4 e 0, isso. 4 e 0. Agora aqui, quem que seria o nosso domínio desse conjunto R? O domínio de R vai ser todos os elementos que fazem referência a x. Lembrando, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Então, quem que seria aqui os termos de x? Seria o 1, o 2 e o 4, tá? Então, esse aqui é o nosso domínio. E a nossa imagem de R, quem que seria? Seria, agora a gente vai pegar os termos de y, então seria o 3, o 2 e o 0, tá? Agora, para o segundo conjunto, né? S, que é igual a quanto? Vamos voltar lá para pegar esse conjunto. Então, S é igual a 1, 2, 3, 6 e 5 e 10. Aqui, ó. 1 e 2, 3 e 6 e 5 e 10, ok? Então, lembrando, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y, ok? Então, primeiro, quem seria o domínio do conjunto S? Vai ser todos os termos de x. Então, a gente vai ter o 1, o 3 e o 5, ok? E quem que seria a imagem do conjunto S? São todos os termos que fazem referência ao y. Então, a gente tem aqui o 2, o 6 e o 10, beleza? Então é isso, tá? Isso foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, podem deixar no comentário. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva e compartilhe o vídeo, tá bem? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.